Todo mundo recebeu a mensagenzinha aí? Sim. Tá. Então, deixa eu só botar no ecrã aqui também. Peraí. Acho que não é aqui. Nesse aqui eu sou minha type. Deixa eu ver aqui. Ecrã. Pronto, deu. Aí. Tá. Alguém quer fazer a prece de início? Eu posso fazer. Tá, perfeito. Pai amado, misericordioso, Pai amado, nos colocamos aqui, Senhor, na tua presença, Jesus, com o seu Filho, Jesus Cristo, sua Mãe Maria, para que o Senhor nos fortaleça, nos guie, nos ampare. Nós aqui encarnados e desencarnados, que estamos aqui para nós fazer um bom encontro, uma boa reunião, que sirva de aprendizado para todos nós. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Filho Jesus Cristo. Amém. Assim seja. Amém. Assim seja. Gurias, eu vou deixar para fazer no final, tá? Pra quando a gente já tiver terminado. O que é que, na verdade, assim, eu tava vendo uma coisa na televisão e aí eu vi um vídeo, é sobre um filme, e é espetacular o que o filme fala. É um trechinho do filme, até deixei aqui que é no filme, mas aí depois é só no final que eu vou rodar, para depois que a gente estudar, tá? Vocês lembram de onde é que a gente parou? Eu Foi lembro. a gente iniciar os laços de família. Muito bem. Quem é que quer ler? E o Jesus no Lar é Os Descobridores do Homem. Não. Sim. O 12, capítulo 12. Não, não é. É. Deixa eu ver aqui. 22, 29. Deixa eu ver. Não, é o Santo Desiludido, capítulo 11. Capítulo 11 eu li. Todinho. Foi? Tá, então vai. Foi. Pode Vamos ler. começar no Jesus? Uhum, isso. Os Descobridores do Homem. Fim da leitura de alguns trechos da história de Jó, a palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Bondoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Para isso, os anjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram, cada qual a seu tempo, para efetuar as provas indispensáveis. A necessidade, que em caso desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova, veio o poder,
que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples préstimo da providência celestial, e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientado, recebendo em troca a obediência e admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera. De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado que, embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola da iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora, para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perde a boa posição, que aparentemente desfrutavam, nos exercícios da necessidade, que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que lhe experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem o qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo e, porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. A cólera. Muito interessante, né, Gurias? A gente é testado, nós somos testadas em todas as horas, em todos os momentos, né? Eu acho que essa leitura talvez ela venha de encontro um pouquinho, sirva para nos esclarecer algumas coisas, para nos clarear algumas coisas, para nos dizer também que talvez a gente só olhou para a situação pelo um lado, né? E a situação tem muitos lados. Esse trecho vem complementar o nosso sentimento. Exatamente. Uhum. Eu acho que caiu redondinho do que a gente estava falando. Uhum. Incrível. Não estou te escutando. Também não. A Bocó aqui falando aí, né? Ó, presta atenção, né? Não, mas é exatamente isso. Às vezes a gente sabe, como é que eu vou dizer? A gente sabe a verdadeira motivação. Lá no fundo do nosso coração a gente sabe. Mas como eu disse, como a gente ainda é humano, a gente ainda tem aquela coisa assim que, né, que a gente tem que perder, que a gente não pode ter isso, que é a desconfiança. Vaidade, né, Pai?
Então, e assim, a gente tem que ir se desapegando, mas assim, o plano espiritual é tão bom com a gente, Deus é tão bom com a gente, que ele vem assim, ó, minha filha, presta atenção, olha só, vou te mandar um recadinho para te escutar, ler direitinho, e é isso aí que eu tive te dizer, tá bom? Ah, então tá bom, obrigada, já entendemos. Bem isso. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora vamos pro Evangelho. Quem é que quer ler? Eu tô perdida aqui, aonde que é mesmo? Assim, ó, tu vai lá no Evangelho, capítulo 4, Tá. aí tu vai lá na questão 18, que é os laços, vai começar com os laços de família são fortalecidos. Tá. Show? A gente não tá te escutando, Juan. O que tu falou? Quê? Ah, sim, eu estava com o microfone desligado. Abri na página sem procurar. Capítulo 4, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Muito bem. Então, Perfeito. aí tu abriu sem querer, querendo no capítulo, tu vai ler. Então tá. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que o destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois de sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente, mesmo eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, ou estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, dera um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada, mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim percorrer um número limitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Sigo? Pode seguir. Entenda-se que se trata aqui da afeição real da alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há deduráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que o fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte os separa sobre a terra e no céu. Alguém quer comentar sobre isso? Ou vamos seguir adiante? Acho que ficou bem claro ali, né, gurias? Vocês querem comentar alguma coisa até aí? Que eu não, por mim tá tudo bem. Tudo certo? Por mim também. Tá. Pode continuar, Rô. Eu só acho assim que, então, aqui tá bem claro uma coisa, né, gente, que amor é amor, né? Não importa a forma de amar, se é, sei lá, mas amor é único e é amor. Amor de homem por mulher, de pai para filho, de amigo, é sempre o amor que prevalece.
né? Independente de qualquer coisa, de gênero, qualquer coisa, né? Isso mesmo. A união e afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também disse falando de uma pessoa cujo caráter, gostos ou inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, se enuncia maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebe. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre os diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. Gurias, isso está bem, bem claro, né? Às vezes a gente é nos colocado algumas pessoas que a gente não tem afinidade nenhuma, né? Não precisa ser tão próximo, né? Digo assim, próximo no ambiente familiar, mas próximo, assim, às vezes até num trabalho, né? Ou qualquer outro lugar, e que a gente não tem afinidade, mas que a gente sabe que tem alguma coisa ali que a gente tem que resolver. E a gente tem que se dar conta que a gente tem que resolver, melhor resolver agora do que depois, né? Não dá pra gente Exatamente. esperar, não dá. E assim, a mesma coisa é quando são os nossos, né? Porque às vezes vêm os nossos na nossa família e isso é fato, né, meninas? A gente pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um filho, talvez que a gente não tenha tanta proximidade. Mas, e a gente sabe que às vezes a gente tem alguma diferença para resolver, né? Tem alguma aresta para parar. E aí a gente tem que estar preparado para isso, né? A gente tem que se dar conta que a gente tem que, né? Calma aí que tu tem que resolver alguma coisa agora, para depois ficar um pouquinho mais leve. Mas daí muitos anos de sabedoria, de experiência, de tudo para a gente chegar Sim. nesse entendimento, né, gurias? O que eu acho assim, ó, a gente pode não chegar, talvez assim, né, na perfeição, vamos dizer assim, nessa encarnação, né, na perfeição de aceitar aquele que nos é, assim, nos é dificultoso a convivência. Mas a gente tem que, assim, tentando suavizar um pouco dessa, pode ser que na próxima ela venha um pouco menos marcante, porque eu penso assim, né, quando a gente tem como é que eu vou dizer assim, ó, que nem eu tenho, assim, às vezes eu olho para as pessoas e não adianta, não consigo, e por mais próximas, às vezes, que as pessoas sejam, eu não consigo, mas eu sei que tem alguma coisa por trás, a gente sabe que tem, mas, né, aí vai depender. Eu falei aquilo por mim, né, porque assim, ó, eu acho que ainda sou uma pessoa bastante orgulhosa, tipo assim, meio 880, sabe, em muitas situações, e isso assim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar todo dia, e cada vez mais eu me coloco assim na questão de melhorar, né, a gente tem que melhorar todo dia, e aquele velho ditado, ninguém está no nosso caminho se não tem uma função, né, ali é aquela coisa, ninguém está no lugar errado na hora errada, está todo mundo no lugar certo, e a gente é que não sabe. Tá todo mundo no lugar certo. Não tem, foi o acaso. Não, o acaso não. Tava tudo escrito e era assim que tinha que acontecer. É nós que não sabemos. Quer continuar, Rô? Pode ser. Tá, ou outra pessoa quer ir. Não, mas nós vamos quer ir, Andréia? Nós vamos te explorar bastante, já que tu vem de vez em quando, a gente agora só vai gravar pra ti, a gente vai te explorar bastante. Mas se a Andréia quiser também, tranquilo. Pode ler. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta que prova não sentir-se um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os, pois menos que se tivesse apenas um. Mas os egoístas se tranquilizam, pois
esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres, ou um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre, senão os mesmos objetos da sua afeição que lhe foram ligados sobre a terra, sob títulos diferentes ou talvez pelo mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma, as almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo. Não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias se encontra, assim, reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado, e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Isso, quanto ao passado, quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo o progresso, pois se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenham bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados, ou para o inferno eterno. São, assim, imediatamente separadas para sempre e sem esperança de jamais se aproximarem, de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Gente, que pesado isso. Vocês não Nossa, acharam? também achei. Aí, gente, vamos se juntar aí, vamos resgatar tudo que a gente tiver, porque a gente tem que encontrar os nossos queridinhos, tudo. Por menos afinidade que a gente tem, isso é muito pesado. Uhum. Também Ai, gente, achei. e não é fácil, né? Não, Isso aqui que está escrito aqui não é fácil. não, nem um pouco. Nossa, Às vezes, Porque ali eu acho que daí vem a falar o que falou lá atrás, o egoísmo, né? A gente quer reencontrar todo mundo, a gente quer que siga mais ou menos tudo parecido, né? Mas é como eu falei hoje de tarde para minha amiga que estava aqui, a gente não sabe de nada, né? não. A nossa função aqui é não julgar e simplesmente amar e procurar viver da melhor forma possível, né? e ter a percepção daquilo que no fundo, a gente carrega na alma da gente, no espírito da gente, todas as percepções das nossas vidas passadas. Só falta a gente ter a percepção do que a gente tem para fazer agora. No fundo, a gente sabe o que tem para fazer, mas às vezes a gente é rebelde e não quer fazer. Não acha que não vai acontecer nada. Aí a gente começa a ler os livros. Eu estou lendo o livro ainda estou no Gabriel, aquele do Relatos da Além da Vida, E ali ele fala sobre isso também. Então, né? Vamos trabalhar para a gente não ter que voltar, ou para a gente se perder e nunca mais se encontrar. Não, é como a Para que Isabela gente colocou possa ter mais leveza. Como é que é a ideia? como a Isabela botou na última cartinha. A gente tem que fazer o bem para a gente poder estar junto, fazendo bem. A gente se coloca juntinho de Deus. Uhum. É exatamente isso. Eu acho que todos os nossos devem ter falado em algum momento isso. Não me lembro se o Léo falou alguma coisa, Karen.
Não, Não, ainda não. Por ainda não. enquanto, ele só respondeu as nossas perguntas. Mas ele vai falar. Ele, na verdade, é que isso é uma coisa que eu tinha, até me esqueci, porque uma de vocês me perguntou, perguntou para nós no grupo, se o tempo do plano espiritual é o mesmo o nosso tempo aqui. Vou perguntar não, eu sei que não é. Mas Fui eu. mas como que ele funciona? Porque eu vejo assim, ó, como metaverso. É como se tivesse dois mundos. Ai, que silêncio. Porque, assim, Mas a eu minha acho dúvida- que tem dois mundos. Não, nós Sim. Numa Tem última entrevista ali que eu vi do Newton e do Diego com a acho que é Melissa, né? Não, sei se é vocês outro viram. nome, não é Melissa, é outro nome. Tá, mas enfim. Não lembro o nome da moça. Que daí o Diego fala assim, que a pessoa vai para o mundo espiritual, daí o Newton fala assim, não, que o mundo espiritual é aqui também, né? Daí o que eu entendi? Que a gente vive, que nós também somos espíritos, né? Então que a gente vive aqui como espíritos encarnados e eles como espíritos desencarnados, mas todos somos mundo espiritual. Só que o que eu acho? Como eu já vi lá nas palestras em Nova Prata e coisa, e deles, que eu tenho escutado bastante coisa, eu penso que a evolução deles lá é muito mais rápida, né? Ah, não, isso sim, a percepção Por isso que a gente tem que, galopar aqui, a correr percepção atrás deles, até do prejuízo. na literatura mesmo, fala sobre isso, né? Aqueles que querem, né, e que conseguem ver, assim, aonde eles estão, né, que saberem que estão desencarnados, que eles passaram, na verdade, que eles voltaram para a vida verdadeira, né? Então, o estudo, o fazer o bem lá e para cá também, né, para que se reflita aqui, o crescimento deles é muito rápido, a evolução deles é muito rápida, mas eu penso assim, no tempo. O tempo, eu sei que não é o mesmo, né? Porque se não fosse por isso, eles não estariam tão evoluídos, eu digo assim, na ciência, teriam tantas coisas à nossa frente, e que para nós vai custar ainda para aparecer, porque não é também do nosso merecimento, e como diz no Evangelho, se não me engano, ou no Livro dos Espíritos, que ainda não é dado ao homem ainda, esse conhecimento, porque o homem não está preparado, o homem ainda não está preparado para certas coisas. Então, mas é isso. Então, exatamente, nessa parte aí do homem não estar preparado, é que eu acho assim, que a gente tem que estudar, a gente tem que ter fé, a gente tem que tentar ficar o mais preparado possível, mas a gente não pode querer saber tudo do outro lado, porque não cabe a nós saber tudo, não, né? Pois é isso mesmo que ele fala, não cabe, primeiro nós não temos esse não é nos dado esse direito, não, né? Não. Esse mistério ninguém vai nos revelar. Não, muitas coisas elas não vão ser faladas, né? Elas vão ser faladas só no momento certo, né? Eu estava olhando, gurias, assim, assistindo até algumas palestras, assim, com a função do congresso ali, né? A gente acaba aflorando outras coisas, né? E eu assisti umas 2 palestras do Divaldo, e, assim, é bem emocionante, assim, a gente tem uma outra percepção das coisas, é bem legal, assim. Eu quero assistir todas aquelas palestras ali do congresso, eu achei fantástico aquilo, né? Meu Deus, eu olhei um pouquinho só ontem, mas daí já o Carlos chegou, daí já não deu mais. Não, tem palestras ali bem legais, a do André Trigueiro, não sei se vocês conhecem ele faz todos os dias, das 9 às 10 da manhã, ele faz uma live pelo Instagram. E ele, como ele é espírita, né, então ele trata sobre vários assuntos, e é bem legal, porque é ali na hora, é muito bacana, ele deixa gravado, mas é muito bacana. Mas assim, é pontualmente, 9 horas tá ele ali. E se vocês forem ver, ele é um dos que apresenta o Jornal Nacional. Ele, às vezes, ele faz aos sábados, ele apresenta o Jornal Nacional aos sábados. Nem parece a mesma. José? É André Trigueiro. Acho que é André Trigueiro, não sei se é Trigueiro, agora eu não sei, mas é André o nome dele. Mas eu vejo depois direitinho para vocês e falo. Uhum.
Então tá, gurias, vamos dar continuidade. Quer ler, Andréia? Posso? Vamos lá. Tá. Com a reencarnação e o progresso, que ele é consequência, todos aqueles que se amam reencontram-se sobre a Terra e no espaço, e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade, mas não está perdida toda esperança. Ajudando-os, encorajando-os e sustentando-os, para que aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, há solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com os estreitamentos dos laços afetivos. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. E a quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de rever, contanto que se esteja no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram. E está aí o que constitui a verdadeira família. Alguém quer comentar alguma coisa? Hoje está todo mundo muito quieto, só tem umas falando, né? Eliamara, Karen. Tudo certo até aqui? O que eu entendi que, segundo a doutrina, né, espírita, que aqueles que se amam, que é o amor, né, a certeza de que as relações continuam após a morte do corpo. Gurias, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tá. Que daí as outras religiões, no caso, doutrina materialista, e a outra aqui que diz para mim que é doutrina panteísta, que não, né? Sim. Fale. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Depois que o espírito está depurado, né? Que ele está num grau assim elevadíssimo, vocês acham que ele volta ou não volta a reencarnar? Eu acho que até pode acontecer para tentar ajudar alguém, não sei. Eu acho que talvez, assim, ó, complementando o que a Andrea acha, talvez por uma grande necessidade, mas não para que ele venha evoluir aqui, mas sim para ajudar as pessoas, né, Ajudar a Andrea? evolução, isso. Uhum. Mas aí se ele não volta mais, se ele não volta a reencarnar, que não vamos dizer que não se tenha a necessidade de um específico, que eu tô falando assim, ó, um espírito específico, que não tenha mais a necessidade de reencarnar, o trabalho dele termina? O trabalho dele se para? Não separa. Não, ele Porque vai para outro segue do outro lado. Vai para outro mundo. Um mundo mais evoluído. Isso. E aí nesse mundo evoluído, Aí ele segue fazendo a obra dele, o que ele precisa, mas ele não precisa mais buscar ninguém aqui na Terra. Ele já está ajudar ninguém aqui na Terra, ele já está mais evoluído.
Assim, vai demorar pra gente chegar nesse grau aí bastante. Né? Eu tô perguntando para vocês assim, porque também são as minhas dúvidas, né? E aí, mas essas dúvidas é que eu vou perguntar depois, uma hora eu vou perguntar pro Diego essas coisas. São duas coisas que eu quero perguntar para ele. Uma primeiro Eu aqui fiquei pensando, porque eu fiquei pensando em todo mundo que eu conheço, eu não conheço assim ninguém tão evoluído. Mesmo que tenha capacidade de evoluir do outro lado desse tanto. Eu acho que todo mundo precisa de uma reencarnação. Eu acho que eu acredito Né? que ao lado que nem as gurias disseram assim, que a partir do momento que que o espírito, né, está totalmente depurado, vamos dizer assim, bem explicitamente, só se for um caso de muita emergência, né, que ele venha para abrir os olhos das pessoas, se tiverem em estado, no último estado, né, como ser humano ou como espírito menos esclarecido nas suas encarnações, ou que eles ficam trabalhando realmente no mundo espiritual, né? A favor de quem está aqui e de quem tem que evoluir, porque sempre vai ter espírito nascendo, sempre vai ter espírito em evolução, sempre vai ter, né, gurias? Sempre vai ter, porque são vários mundos, né? Não é só o nosso e nem só o que está acima de nós e o que está um pouquinho mais acima. Tem muito para baixo ainda, né? Tem muito. Mas daí também, daí agora falando assim, e daí me veio na cabeça, Jesus não era um espírito, não é um espírito puro? E ele não estava na Terra? Sim. Ele veio porque a gente precisava, né? Porque veio o aviso através primeiro na verdade, veio o aviso por vários vamos botar assim, vários apóstolos, né? Não pelos apóstolos aqueles que seguiram Jesus Cristo, mas digo, né, eles sempre usam a palavra apóstolos, tanto para antes ou posterior a Jesus. Mas assim, Sócrates já falava sobre a vida eterna, né? Depois veio Elias, que deu, né, também falou e não foi escutado. João Batista também veio, foi falado e não foi escutado. Jesus Cristo também veio e não foi, assim, foi escutado, mas talvez não como deveria ser. E aí veio, né, o Kardec, que é para realmente falar sobre as mesmas coisas, mas de uma forma mais, isso é minha visão, né, Gurias? Uma forma mais assim direta. Bem mais direta. Só espero que não tenha alguém mais direto que ele, né? Porque aí nós estamos errados. Que com relação ao Congresso, eu fiz uma pergunta para a mãe que me veio na cabeça, pode ser que não tenha nada a ver, mas me veio assim, com relação ao espiritismo e ao cristianismo, né? A igreja, aos cristãos. A gente está esperando um mundo de regeneração, né? E eles, não sei, porque assim, eu não sou muito boa em religião, mas alguém, né, eles, não sei se são os cristãos ou se são os evangélicos, eles dizem que Jesus vai voltar, né? Jesus, ele tem muitos esperando que Jesus volte para isso. Será que não é a mesma situação? O mundo de regeneração e a volta de Jesus? Eu perguntei isso para a mãe, eu vou ter que ir atrás dessa resposta, porque a gente está esperando um mundo de regeneração, nós vamos ficar muito melhor do que estamos. E Jesus voltando vai acontecer a mesma coisa. Agora, Jesus vai voltar para o bem? Eu não entendo isso. Eu tenho que estudar, porque eu não sei. Então, tu faz assim, ó. Já vou te dizer, tu formula essa tua pergunta, que eu vou fazer pro Diego, já é a terceira que ele vai responder. Tá. Que eu acho que essa é uma pergunta muito pertinente. Assim, ó, Muito muito interessante, porque é bem como a Karen falou. Tá, nós vamos ser um mundo regenerado, nós vamos entrar na regeneração, tá, mas e aí? As religiões falam bem isso aí. O Jesus vai voltar, ok. Mas não digo que Jesus vai voltar, porque ele não vai voltar com o mesmo nome, nem com a mesma pessoa. A mesma coisa quando a gente diz, Emmanuel vai reencarnar, Chico Xavier era quem antes. Então, eles voltam para trazer uma nova, não digo doutrina, mas mais ensinamentos, né? Acredito sim que vai ter alguém que vem para nos abrir mais os olhos ainda, para ajudar nessa, não digo transformação, mas nesse crescimento, né? Para que a gente entre no mundo de regeneração. Acredito que vai vir alguém. Não sei se Acho que nós não vamos ver isso.
Pode Também ser. acho que não. Acho que não. Acho que não, também. É. Talvez até a gente veja Talvez os do outro espíritos, né? lado. Os nossos espíritos vejam, né? Os nossos Uhum. Sim. espíritos mais novos. Nós, como desencarnados, Só veremos, tem mas 3.000 lá, eu acho. não viveremos essa regeneração aqui. aqui. Talvez a gente faça Talvez a parte gente faça desse parte início, dessa caminhada. Eu acho que quanto mais, talvez assim, eu acho que quanto mais a doutrina, né, espírita, ela se abre, mais ela é falada, mais ela é estudada, mais a gente está auxiliando para que esse momento chegue. Por isso que se sempre como é que se diz? Se fala e se bate na mesma tecla, o estudo. E deixa eu falar uma coisa, senão eu vou me perder. Dentro do estudo se fala muito na caridade, né? Fala caridade, a caridade, a caridade e a caridade. E esses dias eu ouvi alguém falando na internet, foi um daqueles, quando tu tá no Instagram, assim, tu vai passando os videozinhos, vai passando os reels, né, que aqueles vídeos rápidos, e o cara era espírita, e ele falou assim, ó, que a caridade, ela tem que começar dentro de casa, é o primeiro lugar que tu tem que começar a caridade, depois tu faz além, porque às vezes a gente assim, ó, às vezes a gente tá fazendo, eu penso, né, às vezes muitas pessoas fazem a caridade, vou dar comida para alguém, vou dar não sei o que para alguém, não sei o que, mas tu tá fazendo naquele momento, só, tu não tá dando uma sequência naquilo, tu não tá, né, então às vezes é só para te assim, vou ficar bem para ir pro céu, né, pro céu, mas qual é a tua continuidade? Então assim, ó, a melhor, na minha visão vamos começar dentro de casa. Depois a gente se expande, depois a gente vai expandindo. Quem tem condições, obviamente, de fazer aquela coisa com frequência, né? Ali a Mara, que nem já começou, graças a Deus, a fazer a caridade dela. Mas assim, ó, às vezes a gente não. E às vezes a gente não pode se afligir, que a gente não. Assim, eu não tenho como fazer a caridade como todo mundo faz, como todo não sei o quê. Às vezes a caridade é apenas uma palavra amiga. Isso, acho que essa ainda é a mais importante. Também acho. A caridade porque a gente botar a mão no bolso e dar um alimento, dar algum outro tipo de conforto material é simples. Eu quero ver dar o que está aqui dentro da gente, o tempo, o amor, o amparo, sabe, a amizade, o conforto, né? Isso é mais complicado. É que nem eu digo assim, eu penso assim, a minha... eu tenho as minhas limitações, eu gostaria de fazer uma coisa muito maior, mas isso tem as limitações, que nem assim, eu estava falando, que a gente estava conversando essa semana, eu e a Karen, né? E aí eu tava falando, eles fazem, o pessoal faz sopo, né, ou sopo comida só naquele período, e tá, em janeiro, fevereiro, não tem, aí lembra, Karen, que eu te perguntei, mas em janeiro, fevereiro as pessoas não sentem fome, elas vão ficar tudo assim, vão ser abençoadas e não vão sentir fome naquele período, só vão sentir a partir de março. Não, né, meu bem? Não é assim que as coisas funcionam, sabe? Isso é uma coisa que, se é sempre, é sempre. Lá, se eu não me engano, na casa que a gente frequentava, eu acho que é assim também. Janeiro e fevereiro não tem nada. Tudo bem, tu dá rancho, mas mesmo assim, não pode tirar férias. Eu penso, né? Para esse tipo de coisa, não pode tirar férias. Mas enfim, né, guria, né, me vem na cabeça isso, então, né, então, enfim. Tá, agora nós vamos para os limites da reencarnação, da encarnação. Alguém quer ler? Posso ler? Tá. Instruções dos espíritos, limites da encarnação. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminuiu à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por consequente menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico.
vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem, as missões que lhes sejam confinadas. Recebemos uma resposta aí. Se se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Então, o espírito pode, né? Se ele precisar, ele pode sair de onde ele está e ele está leve. Sim. Muito leve, muito leve. E não precisa reencarnar. Aí é que Se ele não está a grande caridade, né, do próprio espírito depurado, do amor incondicional que ele tem. Ele pode não reencarnar, ele pode não querer reencarnar, mas ele, para a caridade, para o amor, ele vai querer reencarnar para poder Vai ajudar. querer. Tá, eu vou continuar então, que a Karen deu uma caidinha. Não, ela voltou agora. Cadê? Não, voltou ou não voltou? Ah, voltou. Karen, tu continua lendo ou eu posso ler? Continua lendo? Posso continuar? Eu Tá. tinha caído e voltei. Tá. Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem que distribuir tudo igualmente para todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem-se rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação, e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim, e não um castigo que lhes inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àqueles a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Essa se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho.
Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio dele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo. Pela necessidade que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencherem em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se, na Terra, todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que têm de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, encerramos. Mais um capítulo. Aqui mora toda a minha dúvida. Fale. Qual a dúvida? Não, é exatamente isso. É a gente buscar, né, o aperfeiçoamento, o estudo e na carta, né, o Ricardo dizem que o Léo é bem mais superior, ele está bem melhor que o Ricardo. E aí eu fico pensando, a Paty conheceu o Léo desde um aninho, ela sabe. O Leonardo, né, aqui nesse mundo, ele veio para amar, assim, né? Ele veio para nos amar, porque ele não quis fazer mais nada, além de amor, assim. Ele deu muito amor, ele era um anjo na minha vida, mas ele não quis trabalhar, ele não quis estudar, ele não quis ir na igreja, ele não quis fazer nada da vida dele. Nada, ele não fez nada, meninas, nada. E assim, e lá ele tá tão evoluído, e aí que mora a minha dúvida e o tempo, e é nesse sentido que eu falo com a Paty, sabe? A gente vê aqui tantas coisas assim que realmente não, né? Tu vê assim, tantos jovens na idade dele já com evolução, né? Claro que de repente ele tinha essa evolução espiritual e não nos mostrava também, a gente não precisava ver isso. Então é aí que mora toda a minha dúvida, né? É aí que eu fico pensando. Aqui, os 22 anos que ele teve aqui comigo, eu aprendi a amar ele do jeito que ele era. Eu não ficava cobrando, não ficava... Claro, eu ficava tentando como mãe que ele mudasse. Mas eu nunca julguei, a Paty sabe, eu nunca me senti mal, eu nunca tirei nada dele por isso, eu nunca nem castigo eu dava. Eu deixei ele levar a vida dele como ele queria. Eu não cobrava se ele dormia até as 11, almoçava e dormia até as 4 e saía e dava uma caminhada, porque era o que ele fazia de domingo a domingo. E assim, o meu amor por ele bastava, o amor que ele me dava bastava, eu não cobrava ele disso. Assim como eu não cobro a Lara, talvez eu que esteja errada, não sei. Mas daí quando o Newton disse pra mim, mãe, não julga, porque tu não sabe, porque lá ele tá muito mais evoluído, assim, eu fico pensando, será que ele veio só para ajudar o irmão? Por isso que os dois foram juntos. Será que ele veio só para me mostrar o amor de mãe? Então, isso tudo é que fica na minha cabeça, sabe? Assim, minha cabeça... Então, essa parte dessa leitura, assim, da encarnação. Por que ele encarnou? Por que ele ficou 22 anos aqui com a gente? Qual é isso? É essa a minha dúvida. Eu vou dizer uma coisa... É nisso que eu procuro resposta. Eu acho que tem várias respostas. Tira o teu áudio, se eu for escutar a minha voz. Cuidado da carinha, amanhã ela vai me bater, mas tudo bem, tá tudo certo.
Não, assim, ó, uma das respostas, porque eu acho que essa tua pergunta ela tem várias respostas, várias. Mas uma das que é certíssima é termos unido. Por que que nós estamos unidas? A gente vai ficar sabendo algum dia. Ai, me senti um arrepiozinho aqui agora. A gente vai ficar sabendo em algum momento. Com a nossa caminhada, ela é juntas, a proximidade que a gente tem uma com as outras, mesmo uma se conhecendo mais, outra se conhecendo menos, mas ao mesmo tempo parecendo que se conhecem há muito tempo. Então, essa resposta eu já posso te dar. Isso com certeza. O nosso trabalho é juntos. A nossa vida passada, a gente já se uniu. E agora a gente está unida de novo, talvez para terminar aquilo que a gente não terminou. Ou para dar continuidade naquilo que a gente já fazia. Então, eles sabem. Eles, com certeza, eles sabem do que é. Mas pode falar, Débora. Não, ali bem no finalzinho que ele traz, né, das crianças, né, eu sempre vejo o lado da Isabela, porque ela tinha 4 anos e 10 meses, né, e ela, numa acho que foi na primeira carta, ela traz que ela tinha que fazer esse resgate dela, né, e bem como diz ali no final, né, das relações, né? Eu sempre digo assim, a gente não sabe o que a gente fez, passou, talvez possa servir para Karen também isso, tipo, alguma coisa de vocês anterior, passado, a gente não sabe agora pelo véu, né, que a gente tem, mas futuramente, aos poucos, a gente pode ir descobrindo, né? Isso é uma coisa que com certeza, assim, a segunda, que eu acho que talvez seja uma resposta, eles vieram nos ensinar. E talvez, é claro que isso é um resgate deles, né, que é uma história deles, que eles tinham que passar por isso, pela história do que cada um passou, mas na rabeta do cometa, assim, a gente veio para aprender, a gente está junto com eles para aprender. Com certeza, disso não tenho a menor dúvida, e assim, e para a gente acordar para aquilo que a gente tem para fazer. Isso não tem a menor dúvida. E eu acordei. Acho que todas nós acordamos. Todo mundo. Todo mundo acordou. Eu acho que, na verdade, assim, ó, o fio, né, começou a ser tecido lá quando eu encontrei com a Lia lá na viagem. A Marga e a Rua, elas já tinham esse tecido desde que se conhecem por gente, praticamente, têm uma amizade de anos. Então, assim, as coisas foram se entrelaçando, né? Então, é isso aí. O que o rapaz me disse lá no Centro Espírita Sexta também foi uma coisa assim, ó, que a gente tem que aprender a não contestar a vontade de Deus, né? Eu acho que um filho já, por si só, se a gente viver 100 anos e ele viver até o dia da gente morrer, vamos supor que fosse o caso, né? Já ensinaria a gente a amar. Imagine nós que eles foram antes de nós, né? Nos dá esse questionamento todo da Karen, né? E essa oportunidade da gente questionar e a gente ver o quanto a gente amou, o quanto eles nos amaram, os detalhes que se eles não tivessem partido, passaria, tipo, despercebido, não é verdade? Sim. É verdade, amiga. Bem isso mesmo. Muita coisa a gente aprendendo, né? Aprendeu e vem aprendendo e tem que aprender. Se nada tivesse acontecido, a gente estaria na nossa vida, vamos, assim, entre aspas, medíocre, né? Sem crescer, sem nada, e vamos ter que voltar de novo, talvez com um sofrimento maior, alguma coisa, mas assim, o que nos une? O que une esse grupo aqui? O que nos une é o amor.
Só tem uma palavra para dizer. Não é a dor, não é a dor que nos une. Que nos une é o amor. É puro e simples. As nossas histórias se cruzam, mas o que nos une é o amor que a gente tem pelos nossos. Isso não tem a menor dúvida. Isso. Gurias, olha só, eu ia passar o vídeo para vocês, mas eu não vou passar porque ele tem 10 minutos e vocês não vão ter tempo para ver esse vídeo. Não, se vocês quiserem eu passo. Se vocês não quiserem, eu passo na semana que vem. Pode ser na semana que vem. Tá, ele é bem interessante. Eu vou só dar um spoilerzinho para vocês. Ontem eu estava vendo um filme na Disney, mas assim, ó, eu estava olhando vários filmes, não sei o quê, porque a Júlia fez a assinatura. Aí eu disse, eu vou olhar esse filme aqui. Aí eu olhei o comecinho, só que eu só consigo olhar esse pedaço do filme. Depois, quando eu vou ter passado desse pedaço, eu durmo. Mas a história se baseia assim, o nome do filme é Doutor Estranho, tá? E é sobre um super-herói da Marvel. E só que ele tem um problema, né? Ele sofre um acidente e ele fica, porque ele é médico, ele fica sem os movimentos da mão, assim como deveria ser, ele fica com as mãos trêmulas. E aí ele vai procurar um lugar que foi indicado para ele ter a cura, né? Que ele teve um outro cara também que era paraplégico, uma coisa assim, e se sentiu curado, e ficou curado. E aí ele foi atrás sobre isso, sobre a cura. E, gurias, essa história em quadrinhos, acho que foi em 1950 ou 67, por aí, tá? E aí agora ele foi lançado, agora não, já faz tempinho já que ele foi lançado pela Marvel aqui, né? E assim, ó, tem uma parte, uns 10 minutos, assim, que é impressionante o que eles falam sobre o espírito, sobre a pluralidade dos mundos. É impressionante, assim, é só a gente prestar atenção que a gente vai ver. É muito legal. Aí eu queria ter passado hoje, mas como já não dá tempo mais, aí semana que vem a primeira coisa que eu vou fazer na hora do grupo, eu vou passar para vocês verem. Tá bom. Tá? Eu queria só ler uma coisinha para vocês antes da gente terminar, não é uma prece, mas eu queria ler uma coisa que eu escrevi no dia 24, agora de outubro, e que vem muito de encontro, talvez, com o que até eu também falei sobre o grupo, sobre algumas dúvidas, não sei o quê. Eu vou ler bem rapidinho para vocês, tá? As pluralidades dos mundos serão entendidas quando pararmos para estudar, para nos dedicarmos para o futuro que está tão próximo. O aqui e o agora é tão rápido que já passou. O amanhã está batendo em nossa porta, nos cobrando o que fizemos, o que fazemos e o que faremos. O estudo é o aprendizado daquele que tem fé na existência de nosso Pai e Jesus Cristo. Transmitir, repetir e tomar de exemplo suas palavras nos auxiliarão, trazendo as percepções da vida única que possuímos. Precisamos estar atentos aos desvios do que devemos e do que lutamos para conquistar. O pouco pode parecer tão pouco, mas o pouco é a certeza de que há esperança nas atitudes dos homens de fé. Continuem a levar amor ao próximo. Contar a sua história é trazer esperança para aqueles que se sentem perdidos. Não tenham preocupações. Tudo seguirá o caminho certo e o planejado por Deus. Simples assim. Muito bom. Muito lindo. Assim. Que lindo. Eu escrevi Parabéns. isso, eu estava lá, até a Karen viu a hora que eu estava escrevendo, mas ela não sabia o que eu estava escrevendo. Era no horário de intervalo. E eu estava escrevendo umas outras coisas, e aí me deu vontade de escrever isso aí. Mas acho que do sentimento também que eu estava, né? Mas ficou bem lindo. Lindo, lindo. Parabéns. Meninas, quem quer fazer a prece de encerramento? Que vai ser você. Ai, era só o que Quer fazer, Karen? Tá comendo. Tá, então eu vou fazer. Na verdade, eu vou ler, tá? Um livrinho de mensagens para o seu dia, que é lá do Dimas. Tu tem também, Marga? Tem. Tá, então eu vou fazer. Tenho esse. Senhor,
Diante da oportunidade de ajudar alguém, dá-me forças para eu nunca fazer julgamentos sobre a vida alheia. Diante da chance de renovar-me através do perdão, dá-me coragem para ser humilde. No momento das incertezas, mostra-me a direção certa para que eu não viva de ilusões. Diante das minhas fraquezas morais, fortalece-me para que eu saiba definir o bem e o mal, entre a bênção e a tentação. Diante dos familiares difíceis, enriqueça a minha paciência para que eu aprenda a abençoar ao invés de agredir. No recinto do trabalho, que eu tenha a compreensão dos meus deveres e os meus líderes dos meus direitos. Senhor, sei que tudo é por sua conta. Por isso, quero seguir confiando e descansar minha cabeça no teu colo. Obrigada, Senhor. Obrigada aos amigos espirituais que se fizeram presente na data de hoje, às nossas amigas do grupo de estudo. Que todos tenhamos uma semana de muito amor, de muita paz. Que assim seja. Amém. Assim Que é. assim seja. Agora eu vou parar de gravar. Um minutinho, parar de gravar.